Enquanto clubes estão se reforçando, adversários do Santos trocando de técnico e também trazendo o goleiro, o Santos mantém o Kleber Xavier. Vamos falar sobre a postura feita e adotada pelo Marcelo Teixeira ao não trocar imediatamente o comando técnico do Santos, mesmo após resultados desfavoráveis. São 9 derrotas na competição. Olha, de fato, o Santos, com esses mesmos 15 pontos, se colocar o Santos na Série B, ele seria o lanterna com a diferença de 3 pontos contra o vice-lanterna. Quem tem menos tem 18 pontos na Série B e o Santos na Série A com 15 pontos. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal C10 Eterno Rei. Para você que não me conhece, eu sou o Júlio Paladino e o papo aqui é de Santista para Santista. E o nosso peixe, hein? O nosso peixe que teve 35 dias com a pausa do Campeonato Mundial de Clubes para treinar e entrar em forma para amassar os rivais, está sendo amassado. Isso mesmo, hein? Agora o Santos tem uma semana livre para o confronto da segunda-feira contra o Juventude no estádio do Morumbis. O estádio que vai ali ser lotado pelos torcedores da capital, empurrando o Santos. Bom, o torcedor faz o seu papel. Quem não vem fazendo o seu trabalho é o Santos. Aliás, o Kleber Xavier ainda continua no comando da equipe. Agora, o nosso adversário, não. O nosso adversário vai mudar. Vamos começar com a notícia, do nosso adversário. Exatamente o Juventude, que tem ali uma reunião para falar sobre o futuro do técnico. Vamos lá? Compartilhando aqui com vocês. Ao contrário do Santos, hein? Juventude fará reunião para discutir futuro de Tencate após nova derrota por goleada. Com 5 derrotas em 7 jogos, o treinador do Papo balança no cargo. A goleada sofrida pelo Juventude diante do Bahia 3-0 na Fonte Nova não apenas ampliou crise técnica no time no Brasileirão, como também colocou em xeque a permanência do técnico Cláudio Tencate. Uma reunião nesta segunda-feira vai avaliar a permanência do treinador à frente da equipe. Olha só, está falando do Juventude, que perdeu para um Bahia que pertence ao grupo City lá na Fonte Nova por 3-0. Olha como é a administração do Juventude, que vem fazendo bons trabalhos. O ano passado fez um bom trabalho, que foi ali sempre entre os 8 primeiros, com o treinador em questão, se eu não me engano, era o Barbieri. Era o Barbieri que vinha fazendo um belo trabalho, Então você vê a equipe fluindo. Pequenas equipes com trabalho modestos, com manutenção do Nenê, Tinha o Lucas Barbosa em 2024, mas mantém agora um padrão, A postura é feita, a postura é digna de um clube. 7 jogos, 5 derrotas, já se avalia o trabalho do técnico. Juventude, que perdeu de 3-0 do Bahia, um time muito estruturado, financeiramente forte, com um treinador que está quase 2 anos lá. Agora, vamos pegar o Santos, que tem um treinador que só no Brasileirão foram 15 jogos, 9 derrotas. E não se avalia a demissão. Aliás, é bancado pelo presidente Marcelo Teixeira, mesmo perdendo por Forte Mirassol por 3-0 no Maião. Qual a diferença entre Juventude e Santos na prateleira de futebol? Santos, 1000 anos-luz. Qual a diferença na gestão de Juventude e Santos no mesmo futebol brasileiro? Administração profissional, onde um quer o bem da instituição e o respeito ser mantido no Juventude, não aceitando o resultado 3-0 contra o Bahia, e o outro lado que assimilou uma derrota por 3-0 do Mirassol, dizendo que a equipe está há muito tempo e que tem estruturas melhores do que a do Santos.
planejamento melhor que a do Santos. Agora, é engraçado a falta de posicionamento, a falta de postura do presidente Marcelo Teixeira ao justificar que não existe crise no Santos. O Santos até aqui está sendo um saco de pancada do Campeonato Brasileiro. Ele e o Sport. Que no último jogo os dois estavam brigando de foice, hein? O jogo deste sábado foi uma briga de foice no escuro, mais feio do que bater na mãe no Dia das Mães. Agora, se lá no sul do país já estão vendo a situação triste, e se você olhar a tabela? Se você olhar a tabela, né, estão tentando já salvar a equipe do Juventude. Eu vou até dividir com vocês a tabela do Brasileirão, porque enquanto uns tentam salvar, outros não fazem nada. Vamos lá, olhar aqui com vocês. Juventude e Santos estão separados por 3 pontos. 3 pontos. E Juventude com um jogo a menos. Ou seja, por 1 ponto. Se você olhar aqui tecnicamente, é por 1 ponto. Só que lá no Sul já discutem o trabalho do treinador que está a 7 jogos. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Enquanto o Santos não tem essa mesma visão. Insistimos no Marcelo Fernandes em 2023, insistimos no Turra em 2023 e o resultado foi o rebaixamento. Aliás, se pegar e analisarmos aqui, ó, são 38 rodadas, ok? Então vamos ver aqui a nossa... São 19 rodadas, correto? A nossa última rodada no primeiro turno será contra o Cruzeiro lá. Imaginamos que o Cruzeiro, que está na vice-liderança, no retorno, vai estar brigando por títulos, o Santos enfrentará na Vila Belmiro ou no Morumbi um Cruzeiro mordido por títulos. Mordido por títulos. Então vamos ver as últimas 3 rodadas. É o Cruzeiro mordido por títulos no retorno, tá? É o Juventude que vai estar brigando para não cair. Isso no Sul. A penúltima e antepenúltima rodada é o Sport também brigando para não cair lá na Vila Belmiro, né? Supostamente na Vila Belmiro. E aqui é o Internacional, tá? Que pode estar brigando por a Libertadores lá no Sul. Ou seja, o Santos tem jogos difíceis. E o Mirassol na Vila, né? Então vamos pegar esses jogos já para a última rodada, para as últimas rodadas do Brasileirão. Será que o Santos, não acordando agora, deixando lá para o último, para a reta final, o Santos tem condições de se safar? Mantendo esse treinador, o Santos, na minha opinião, cai por antecedência, hein? Por antecedência, o Santos deve ser rebaixado mantendo esse treinador. Mike chegou também Cabadeiro. E ele colocou o Cabadeiro perdido em campo. Aliás, eu tenho até aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, hein? Enquanto isso, aqui você está vendo 18 que era o Cabadeiro. Aqui era o João Basso. O Cabadeiro estava exposto aqui na direita sozinho, sem cobertura, apenas do Basso. Enquanto quem atacava aqui, atacava exatamente do lado do Cabadeiro. E os gols que o Santos tomou, né? Tirando aquele gol, aquela falha do Brazão, foi meio centralizado, foi pela direita. Foi pelo lado direito. Quando o Lucas Lima tentou fazer o cruzamento, a bola bateu no Cabadeiro. Por quê? Porque Daniel Paulista viu a leitura de campo e fez uma boa leitura de campo, observando o Santos mais descentralizado para o lado esquerdo, onde Neymar tinha a cobertura do Barreal, que porventura tinha o Souza, que tinha ainda a do Luan Pérez. Enquanto o meio estava bem, né, com o David Washington tendo a cobertura do Thomas Rincon e do Schmidt, o lado direito do Santos não tinha cobertura. Tá? Era apenas o Cabadeiro. E ele, estreando. E outra coisa, hein? Estreou antes de ser anunciado, hein? Isso mostra o desespero do Santos. Se o presidente fala que o Santos está ok, não tem crise, o jogador e jogadores que estreiam sem ser anunciado mostra que está mentindo. Mostra que está mentindo. Amanhã será anunciado o Cabadeiro no Santos, mas já jogou. E também vamos falar, né, de jogadores que chegam para ficar no departamento médico.
O desespero do Santos é tão grande que chega a contratar jogadores para ficar sendo tratado no departamento médico. Então, voltando aqui, o Cabadeiro, que havia estreado no time do Santos, ficou aqui sem cobertura sozinho, hein? É como você pegar um funcionário na experiência, apenas falar para ele e soltar ele fazer o seu primeiro dia sozinho. Isso só acontece no Santos Futebol Clube, infelizmente. Agora, falando em Santos, vamos voltar aqui porque as notícias não são ruins, tá? O Santos só depende dele. Logicamente vai ter aqui alguns planos. E aqui está o plano do Kleber Xavier, né? Semana treino livre, semana cheia. Coletivos devem ser feitos, mas para aprimorar a parte ofensiva vai ter finalizações no setor ofensivo. Deve ser também ali feita treinamentos com jogadas ensaiadas de escanteio. E por que não, né? O Kleber Xavier fazer cobranças de faltas, finalizações de fora da área, porque isso, um time que tem jogadores experientes e não finaliza, dá o contra-ataque e acaba levando o gol, acaba pecando por essa bola. O Santos que só joga por uma bola e a bola que chega não finaliza, ou seja, o Santos não machuca ninguém. O Santos é um time que não machuca o adversário e que seriamente corre risco de rebaixamento se não mudar a postura dentro da presidência. Porque é a presidência que faz com que o Santos seja apático em campo. Em 23, caímos nas mãos de um estagiário que não era treinador. Em 25, estamos repetindo os mesmos erros. E com ele, o Santos fatalmente cairá para a Série B em 2025. Tamo junto, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Forte abraço e Deus nos defenda, hein? E nos livre desse presidente babaca, que é o Marcelo Teixeira. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.